Prontinho. Então, graça e paz. Hoje a gente vai fazer uma quebra na sequência de estudo que a gente vem fazendo. Nas últimas quatro ou cinco aulas, se não me engano, foram 4 aulas, a gente estudou sobre o fim. Então, a gente já viu os textos, né, do Apocalipse, a gente estudou o livro do Apocalipse inteiro. A gente viu também o que Jesus fala sobre o fim dos tempos. Então, a gente estudou Mateus, né, Mateus 24. Mas essa semana é uma semana importante para todo cristão. Por que que é importante? O que acontece essa semana aqui? Acho que essa é uma pergunta meio óbvia, mas mesmo assim, fala para mim, o que vai acontecer essa semana? Páscoa. A Páscoa. A Páscoa do Senhor. E aí, então, a gente vai, não tinha como deixar de ser isso, né? O tema de estudo de hoje é a Páscoa. E aí eu escolhi 2 textos para a gente ver a Páscoa. Tá? Então, eu escolhi a primeira Páscoa e a última Páscoa. Não é a última, na verdade, mas assim, a última Páscoa relatada na Bíblia, a última Páscoa que Cristo tomou antes de sua morte, antes do seu sacrifício, antes da ressurreição. Tá? Então, a gente vai pegar um texto lá de Êxodo, no comecinho, e depois a gente vai pular lá para Mateus. São 2 textos que são muito conhecidos, então eu não vou ler o texto inteiro, literalmente, palavra por palavra. Acho que todo mundo já leu, já estudou, nós mesmos já estudamos aqui há um tempo atrás, aqui na EBD, a gente já estudou sobre a Páscoa, tá? Mas é sempre bom a gente estar lembrando, sempre bom a gente estar revendo para trazer à mente o que a gente já conhece e sempre tem alguma coisinha nova, né? Sempre que a gente lê a palavra de Deus, ele traz alguma coisa nova, a gente sempre aprende alguma coisinha diferente. Então, começando lá por Êxodo 12, eu gostaria que todo mundo, se possível, eu gostaria que vocês tirassem o mundo do microfone. E eu vou fazer um monte de pergunta e a aula vai ser colaborativa, tá? Por favor, participem, colaborem, respondam. Então, vamos começar do começo. Vocês lembram quando foi a primeira Páscoa? Quando que acontece? Em que situação acontece a primeira Páscoa? O que estava acontecendo no mundo? O que a Bíblia descreve como sendo a situação da primeira Páscoa? Estava no deserto, né? Um pouquinho antes. Tinha acabado de sair do Egito. Foi na noite anterior à saída. Assim, tipo... A morte dos primogênitos. Exatamente, a morte dos primogênitos. O que estava acontecendo um pouquinho antes da morte do primogênito? O que foi essa morte do primogênito lá no Egito? O que estava acontecendo ali naquele contexto no Egito? Bom, vamos começar do começo. Quem foi o personagem principal aí que narrou a Páscoa e que viveu ela e que passou as instruções para o pessoal sobre a primeira Páscoa? Quem que era o personagem ali? Está em Êxodo 12, verso 1. Você vai ver. Você fica deixando. Moisés. E Moisés, um pouquinho não, algumas, digamos, semanas, alguns dias antes da Páscoa, o que estava acontecendo ali no Egito? Quando aconteceu a Páscoa? Um pouquinho antes, o que estava acontecendo no Egito? Esse é um texto que a gente aprende na classinha das crianças. Estava vendo as pragas, né? As pragas, exatamente. As pragas. Eu acho que uma frase, digamos, uma frase importante nesse contexto é deixa meu povo ir. Então, assim, se a gente for voltar lá para o começo da história de Moisés, Moisés nasceu numa situação em que o povo estava sendo subjugado, o povo era escravo. Se a gente voltar um pouco mais, o povo foi para o Egito por causa da fome na terra. E aí José foi levado à posição de governador do Egito, fez lá tudo o que ele fez e no Egito tinha comida. Aí o povo veio, família de Abraão, veio todo mundo lá, e passou a habitar no Egito, e lá eles cresceram, frutificaram e se tornaram um povo.
mais do que uma tribo, se tornaram um povo, passaram 400 anos, e depois desses 400 anos, veio um faraó que era contrário ao povo. Até então eles não eram escravos por 400 anos, eles foram escravizados depois, né? Os primeiros faraós, os primeiros governadores do Egito eram favoráveis ao povo, tanto que deram um lugar bom para eles habitarem. Lá eles habitaram e cresceram, e frutificaram, e tinham rebanhos e tudo mais, e plantavam melões, né? A gente vê isso em Êxodo um pouco mais para frente, que ele fala, tenho saudade dos melões lá do Egito. Então, assim, era uma situação que no começo era confortável e depois ela foi ficando cada vez mais dramática, cada vez mais desconfortável, até chegar a um ponto de escravidão mesmo. Então, chegar a um ponto que o povo era escravo dos faraós, e durante gerações eles foram escravos dos faraós, e durante gerações o povo sofreu na mão dos governantes do Egito, até chegar a um ponto que falou, chega. Deus falou, chega, agora está na hora desse meu povo voltar para a Terra Prometida. E foi aí que veio, nesse contexto, as 10 pragas do Egito, sendo que a última praga do Egito foi a praga dos primogênitos. E foi aí que surgiu a primeira Páscoa. Então, quando veio a 9ª praga, passou a 9ª praga, e o faraó não deixou o povo ir, Deus falou, então tá, então agora acabou a brincadeira, vamos falar sério. E aí vem Êxodo 12, e ele dá as instruções de como montar a Páscoa. Eu vou pegar aqui no meu celular, que no meu celular eu tenho o texto todo grifado, eu vou estar lendo por aqui, tá? Então, vamos lá. Êxodo 12, Êxodo 12. O verso 1 fala, né, que o Senhor falou a Moisés, e eu vou ler alguns trechos de Êxodo 12, tá? Não vou ler o texto inteiro. Então, pulando para o verso 3, ele fala assim, olha, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, aqui eu já quero colocar uma relação entre a primeira e a última Páscoa. Então, aqui começa já o porquê Deus fez a Páscoa. Por que existiu a Páscoa, em primeiro lugar? Quando Deus falou com Abraão, falou com Moisés, e falou com o povo, falou com Isaac, falou com Jacó, a gente não conhecia Deus. Eles não conheciam a Deus. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o Antigo Testamento, não tinham o Novo Testamento, não tinha nada. Eles não conheciam, não sabiam quem era esse Deus. E para que Deus se tornasse conhecido, ele foi por meio de comunicações, às vezes verbais, às vezes comunicações diretas, como ele fez com Moisés, por exemplo, mas muitas vezes por símbolos e muitas vezes por exemplos, se comunicando para o povo e mostrando quem ele era. E aqui tem um dos primeiros símbolos. Então ele fala assim, olha, tomará cada um para si um cordeiro. Daí vem o primeiro símbolo que a gente já conhece hoje, já foi estudado, já foi falado, né? Do cordeiro que tira os pecados. Vocês lembram o que aconteceu lá em Gênesis, lá no comecinho, quando Adão e Eva, os dois comeram do fruto e foram expulsos do paraíso? Vocês lembram o que aconteceu logo em seguida? A hora que Deus viu que eles tinham pecado, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ele deu a bronca, e logo em seguida, o que ele fez? Deus, ele mesmo, matou um cordeiro, derramou sangue. Né? A Bíblia diz que foi a primeira vez que o sangue foi derramado. Então, ele matou um cordeiro, e da pele do cordeiro, ele fez as roupas de Adão e Eva, que estavam vestidos só de folhas naquela época. Né? Então, assim, aquele foi o primeiro cordeiro que foi morto, aquele sangue foi derramado para tirar o pecado de Adão e Eva. Ali já começa uma simbologia. Adão e Eva, tenho certeza que não entenderam a simbologia, assim como eu tenho certeza que o pessoal que estava aqui nessa época no Egito não deve ter entendido a simbologia. Eles simplesmente obedeceram porque era uma ordem. Né? Então, pega um cordeiro e sacrifica o cordeiro. E aí tem um detalhe, o cordeiro ou cabrito será sem defeito, como diz aqui no verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Então, pega um cordeiro sem defeito e sacrifica esse cordeiro. Por que esse cordeiro foi sacrificado? Porque com o sangue dele, eles passaram o sangue com uma espécie de um pincel no batente da porta. Então, a porta dos judeus, aqueles que seguiram a primeira Páscoa, aqueles que seguiram a ordenança, pintaram a porta com o sangue do cordeiro.
E a partir desse sangue do cordeiro, representado ali, pintado na porta, quando Deus mandou o destruidor, quer ver? Aqui no verso 7 ele fala, tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E aí, um pouco mais para frente, no 13, ele diz assim, olha, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir. Então, eu gostaria que vocês notassem algumas coisas nesse verso. Ele parece um verso muito simples, mas ele é muito simbólico. Eita. Então, eu gostaria que vocês notassem algumas coisas. A primeira coisa que você deve notar aqui é o uso. Na segunda parte do versículo, do verso 12, ele diz assim, vendo eu o sangue. Deus disse, eu vou ver o sangue e passarei por cima de vós. Qual a importância do vendo eu? O próprio Deus ia passar. E você vai ver que um pouco mais para frente, ele fala que o anjo do Senhor passou pelo Egito e o anjo, como é que é? Aqui um pouquinho mais para frente, ele fala o destruidor, ele chama de o destruidor. O Senhor passará, no 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor estava lá presente. E apenas lembrando, porque às vezes a gente esquece isso. Eita, nós, será que é o Ricardo? Me desculpe, deixa eu dar pausa aqui só um instantinho. Então, assim, quando acontece esse evento de matar os primogênitos, o próprio Deus estava presente. Aí, só lembrando, Jesus Cristo é Deus. E eu já falei isso em outras aulas, que quando o Antigo Testamento menciona o anjo do Senhor, muitas vezes é o próprio Cristo. Né? Então, assim, o próprio Jesus estava presente ali, Deus estava presente ali, o Espírito Santo estava presente ali, os três são um só. A gente está falando do mesmo Deus, a gente não está falando de três diferentes, a gente está falando de um Deus só. E eles participaram dessa Páscoa, não só na ordenança, não só na confecção da Páscoa, mas na execução dela, tá? E quando digo execução, nesse caso, é literalmente. Então, esse é um ponto que eu gostaria que vocês percebessem, ele dizendo, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. A segunda coisa que eu quero que vocês notem é que quando Deus sacrifica aquele cordeiro lá no paraíso, para cobrir Adão e Eva, era uma simbologia, era um símbolo, que era literalmente isso. Com aquele sangue derramado, aquela pele que foi colhida daquele cordeiro, tampou o pecado de Adão e Eva. Cobriu o pecado de Adão e Eva. Aqui, digamos, essa ação de cobertura tem um novo significado. Então, ele pega aquela ideia que foi trazida ali em Adão e Eva, e aqui tem de novo uma cobertura espiritual, que nesse caso é literal, ou seja, Deus passando por cima e protegendo o povo, ao mesmo tempo que ele não está sacrificando o povo, ele está vingando os inimigos. Então, ele está sacrificando os inimigos do povo numa espécie de... Bom, é literalmente uma vingança pelo que eles fizeram com o povo de Deus. Né? Então, aqui, de novo, eu tenho o significado da cobertura. E, de novo, eu tenho o significado do sangue e do cordeiro. Ou seja, o sangue do cordeiro que foi derramado impediu que eu fosse sacrificado no dia do julgamento. Então, juntando com a aula que a gente viu do Apocalipse, aqui, de novo, tem uma simbologia muito forte. E, por isso, esse foi um dos motivos pelo qual Deus instituiu a Páscoa. E era para a Páscoa ser celebrada pela eternidade. Era para a Páscoa ser celebrada, e ela é celebrada até hoje. Aqui no 14 ele diz, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, até que Jesus volte, a gente vai celebrar a Páscoa. Até que Jesus volte, a gente vai lembrar do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente vai lembrar do sacrifício do Cordeiro que foi feito para me salvar. Aquele Cordeiro morreu para que eu não morresse. Então, isso aqui é uma simbologia muito forte que liga diretamente a Cristo. Então, é um Cordeiro perfeito, não tem pecado, não tem mazela, não tem nenhum defeito. E esse Cordeiro
ele morre para que eu não morra. Tá? Então, isso aí é um fator fundamental, eu diria que assim, um dos fatores mais importantes da Páscoa. E se alguém falar em coelhinho e chocolate, o que eu digo é o seguinte: esquece o coelhinho e me dá o chocolate, mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é o sacrifício, é uma representação do sacrifício de Jesus para que eu não morresse. Esse é o significado da Páscoa. É a libertação do povo, porque é o que vem em seguida. Após esse sacrifício, após essa morte, após esse sangue, após essa noite, que para o inimigo de Israel foi uma noite de dor e sofrimento, a Bíblia diz aqui um pouquinho mais para frente que não há casa, não houve casa, quando eles saíram, nenhuma das casas havia em que não houvesse choro. Nenhuma das casas tinha que não tivesse morrido alguém. O primogênito de todas as casas morreu. Então, naquela noite, o Egito inteiro estava chorando, e naquela noite o povo foi liberto. Então, é a noite do juízo. Aí, de novo, uma simbologia, uma representação do que vem pela frente. Uma simbologia do que vem no juízo final, no Apocalipse. Aquela noite, quando chegar a noite do Apocalipse, quando tiver a volta de Cristo e quando vier o julgamento, vai ser assim também. Aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro e fizeram o que tinham que fazer, que permanecerem fiel até o fim, estes serão salvos. E quem não fez isso, vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Tá? Então vai ser uma noite, a noite do julgamento não vai ser uma noite de prazer. Não vai ser uma noite de alegria, vai ser uma noite de julgamento e de punição. Então aqui já tem uma representação disso, uma simbologia a esse respeito. Uma outra simbologia que a gente vê aqui, começa no verso 8, ele menciona em vários lugares aqui, mas começa no verso 8, que ele fala assim, olha, e naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Alguém tem alguma ideia aí, eu gostaria de comentar, por que você acha que eles vão comer com carnes, com ervas amargosas, sem fermento? O pão ázimo, né? Pão ázimo significa pão sem fermento. Só que eles vão comer o pão sem fermento e com ervas amargosas. Vocês entendem essa simbologia? Por que isso aconteceu? Alguém tem alguma ideia? A palavra diz, né, para ave amargosa, para lembrar o tempo da escravidão, né? Exatamente. Então, o erva amargosa, para você, quando você celebrar essa festa no futuro, lembra o tempo da escravidão. Então, aqui é mais um exemplo daquela profecia que você tem duas direções, né? Uma direção presente e uma direção futura. Nesse caso, é para você lembrar do que o povo passou. Mas a visão futura é para você ver o que Jesus passaria. Então, assim, quando Jesus se sacrificou por mim, quando ele se entregou por mim, quando ele falou, olha, o Renato não vai morrer, deixa que eu vou. O Renato pecou, mas ele não vai morrer, eu vou. O sofrimento dele não foi uma noite agradável, né? Foi uma noite amarga. Foi uma coisa que teve um peso. Então não foi suave, não foi uma coisa tipo, não, tá bom, eu vou lá e já volto. Né? Daqui a 3 dias eu volto. Eu vou ali morrer rapidinho, daqui a uns 3 dias eu volto. Não foi um negócio então. Então, a representação da erva amargosa tem esse significado, né, de você lembrar o que foi o sofrimento, o que foi o tempo no Egito, o que foi o tempo da escravidão, e tem também uma representação futura do que viria a ser o sofrimento do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo também ia passar por esse tipo de sofrimento. Então, você tem essas duas simbologias. E a questão do fermento, a gente pode ver aqui no verso... Eu grifei a parte do sangue, mas eu não grifei a parte de fermento. Eu não estou achando aqui agora qual é o verso, mas a questão do fermento, ele tem uma representação também de que o fermento ele altera o pão. Né? O fermento ele seria uma representação do pecado. Então, eu devo me livrar do pecado. E aqui ele menciona
que você não deve ter casa nenhuma em que o fermento será encontrado. Então, a questão aí não é só que você não vai ter o fermento no pão. Você não deve ter o fermento na tua casa. Você se livra completamente, totalmente de todo o fermento. Isso, de novo, é uma simbologia. Então, tem a representação aqui prática, né, na hora de fazer o pão, mas tem essa representação também de eu me livrar daquilo que altera e que apodrece a minha carne. Aquilo que altera e que estraga a minha carne. Porque um pão fermentado, ele dura menos do que um pão ácido. Um pão ácido dura dias, depende de como ele foi conservado, semanas. Um pão fermentado, não. Um pão fermentado apodrece, ele cria fungo, ele estraga mais rápido. Né? Então, a questão toda do fermento também é uma simbologia, também é um símbolo, que representa exatamente isso. Eu devo me livrar do fermento para que a minha carne seja preservada. E é por isso a representação do pão sem fermento com as ervas. Então, o fermento representa o pecado, você tira o pecado, né? E as ervas significam o sofrimento que o povo viveu e que o cordeiro viveria mais para frente. E depois, se a gente pegar mais para frente ainda, que não aconteceu ainda, mas no dia do julgamento, a erva amargosa também vai representar o sofrimento daqueles que não se livraram do fermento. Então, vocês percebem quantos símbolos a gente tem aqui na Páscoa? Se a gente pega essa Páscoa original, olha quanta simbologia que a gente tem aqui. Deixa eu ver só se eu não pulei alguma coisa. Eu achei o verso, aqui é o verso 19. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas. Não é só não vai ter fermento no pão, é na casa. Tira ele da casa. Porque qualquer que comer pão levedado, este será cortado da congregação de Israel. Parece um texto muito duro. Quando você lê assim, sem você entender o significado, parece muito duro. E é mesmo. Porque aquele que tiver pecado será retirado. Aquele que não obedecer será retirado da congregação. Aquele que não for fiel até o fim será retirado da congregação. Tá? Então, a representação aí é essa. No verso 20 ele diz: nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Pães ázimos significa pão sem fermento. Tá? Deixa eu ver se alguma coisa... Bom, então, aqui da primeira Páscoa, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém gostaria de comentar alguma coisa da primeira? Alguma pergunta? Senão a gente já pula lá para a última. Então vamos lá. A última Páscoa de Cristo, a gente encontra ela em vários evangelhos, né? Se não me engano, todos eles mencionam ela, mas para a aula de hoje eu escolhi o texto de Lucas, tá? Então abram lá, por favor, a Bíblia em Lucas, capítulo 20? Não, capítulo 22. Isso, capítulo 22. E você vai ver que ali em Lucas 22, o primeiro verso, ele já menciona logo de cara essa festa aqui de Êxodo, que era, naturalmente, a Páscoa, também conhecida como Festa dos Pães Ázimos. Festa dos Pães Ázimos é exatamente... Opa, Lucas 1 não, Lucas 22, verso 1. Ele diz: aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa. Tá? Então, essa Páscoa ela continuou sendo celebrada ao longo de toda a história. E aqui a gente está falando de mais de 1000 anos de história. Então, entre esses fatos aqui de Moisés até Cristo, passou aproximadamente 1200 anos. Não tem pão. Só para vocês terem uma ideia de tempo, o Brasil tem 500. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. É mais do que o dobro de tudo que aconteceu na história do Brasil. Para vocês terem uma noção aí do tempo que levou entre uma coisa e outra, e a festa continuou a ser celebrada até a época de Cristo. E continua até hoje, né? Depois disso, mais 2000 anos, e a gente até hoje celebra essa Páscoa. Bom, então, eu vou pular aqui no capítulo 22, também esse é um texto muito conhecido, acho que todo mundo já viu esse texto alguma vez, já viu pregação, né? Agora na igreja a gente tem pregado sobre isso. Então, eu vou pegar só alguns pontos principais, tá?
Então, aqui ele fala assim, olha, no verso 7, Lucas 22, verso 7. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se deveria imolar a Páscoa. Aí, de novo, a representação do cordeiro que seria imolado para comer a Páscoa e tudo mais. Tá? E aí Jesus ele dá as instruções de como isso deveria acontecer, então ele fala para ir buscar uma casa específica e tal, e preparar a Páscoa para ele. Pulando ali para o 15, eu vou ler alguns trechos aqui, do 15 até o 20. Tá? Então Jesus disse, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Então já vem aqui um aviso, ele já tinha avisado antes que ele seria morto, né? Então que haveria essa paixão, haveria esse sacrifício. E ele diz aqui, olha, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então nota que aqui ele já dá uma previsão de quando vai ser a última. Essa Páscoa, a última Páscoa, vai se cumprir no reino de Deus, ou seja, após a volta de Cristo, né? Durante o Apocalipse ou após o Apocalipse. E aí ele fala do cálice e do pão. Então, esse trecho é muito conhecido. Ele toma o cálice, divide o cálice entre todos, e ele diz o quê do cálice? Não, primeiro o pão, né? Não, primeiro o cálice, Ele primeiro o cálice, ele fala, tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí ele fala do pão, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, e do cálice, este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Então são duas frases, são bem simples, são bem curtas, mas vocês percebem que essas duas estão ligadas, estão vinculadas diretamente ao que a gente acabou de ver? Lá em Êxodo. Então, olha a representação aqui. Primeiro, o pão é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, o cordeiro que tira o pecado do mundo vai ser entregue. E através da morte desse cordeiro, o sangue, esse cálice, é um novo pacto em meu sangue. Novo pacto pode ser traduzido como também Novo Testamento. Daí o nome, né? O Novo Testamento é por causa dessa festa, é por causa desse evento, por causa da morte de Cristo, naturalmente, e ressurreição. Então, esse cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui, a história meio que se junta. Isso aqui é um ponto alto na história da humanidade, que começou lá em Adão e Eva, começou lá no paraíso. Né? Então, quando teve aquele primeiro derramamento de sangue para cobrir a vergonha de Adão e de Eva, através da pele do cordeiro, depois, na Páscoa, uma simbologia que foi, digamos, um pouco mais elaborada, foi estendida. Ele pegou aquele símbolo da morte do cordeiro, do sangue derramado. Na Páscoa, ele elaborou, quando digo ele, é Deus, né? O próprio Deus, ele elaborou isso um pouco mais e explicou para a gente um pouco mais sobre o caráter do próprio Deus e sobre as características do pecado. Então, a gente começa a conhecer o pecado ali em Êxodo. Antes disso, a gente não sabia nem o que era pecado. E quando digo a gente, é a humanidade. A gente não sabia nem o que era pecado, o que é certo, o que é errado, o que é pecado. Então, ali em Êxodo, que ele começa a falar, olha, aquele que fizer o que é certo, aquele que fizer o derramamento do sangue, passar, não sei o quê, enfim, quem seguir aquelas regras, está dentro, quem não seguir, está fora. Ali você começa a ter uma noção. O elemento do pão ázimo, o elemento do fermento, então a gente já começa a ter uma noção do que é o pecado e a consequência do pecado. Então, a gente consegue começar a entender a consequência daquele que não recebeu ou não aceitou o sangue do cordeiro. Aquele que não sacrificou o cordeiro, naquela época, literalmente, depois, hoje, simbolicamente. Então, quando a gente não sacrifica o cordeiro, quando a gente não aceita esse sacrifício do cordeiro para purificar o meu pecado, quem não faz isso é morto. Quem não faz isso é jogado fora da congregação. E naquela noite teve choro, naquela noite teve ranger de dente, naquela noite teve muita tristeza de quem não seguiu, né? De quem não obedeceu. E hoje, a simbologia, obviamente trazida para Cristo, né? Quando Deus instituiu a primeira Páscoa lá em Êxodo, ainda lá no Egito, era uma ideia já para colocar uma explicação do que é o Cristo. Por que Cristo morreu? Por que Jesus morreu? Jesus morreu
Porque através do sangue que ele derramou, ele sendo o Cordeiro perfeito, ele não tendo pecado, ele sendo o próprio Deus, ele se entregou por mim para que eu não morresse. Então, o sangue dele é o sangue que foi passado na porta. Quando eu levanto a mão lá e falo, eu aceito Jesus, o que eu estou fazendo é pegando o sangue de Cristo e passando na minha porta. Porque quando vier o dia do julgamento, quando Jesus voltar, quando Deus voltar, quando vier o dia do julgamento, o reino de Deus estiver aqui na terra, aquele que não tiver o sangue de Cristo no coração, né, representado na época pela porta, hoje é no meu coração, eu aceitando, eu estou fazendo isso, eu estou passando o sangue de Cristo em mim, né? Aquele que não tiver o sangue de Cristo vai ser morto. Aquele que não tiver o sangue de Cristo vai ser julgado. É por isso que a palavra diz também que quem aceitou a Cristo nem passa pelo julgamento. Por quê? Porque quando Deus passa por cima da humanidade inteira, ele separa aqueles que aceitaram, aqueles que têm o sangue, aqueles que têm o que aceitaram o sacrifício de Cristo. Aqueles que têm o sangue marcado no meu coração, no teu coração, ele não vai nem julgar, ele vai passar por cima, ele vai passar direto. O julgamento vai vir sobre aqueles que não têm. O julgamento vai vir sobre aqueles que não têm o sangue de Cristo. Então, vocês percebem como as coisas se amarram? Né? Começa lá em Gênesis, lá em Adão e Eva, passa lá pelo Êxodo, tá? Tem muitas outras coisas no meio do caminho aí que acontecem, em que Deus vai elaborando cada vez mais esse conceito do pecado, cada vez mais esse conceito da necessidade do perdão, da necessidade do sacrifício. Então, se a gente for pegar o tabernáculo, se a gente for pegar os juízes, se a gente for pegar os profetas, eu não vou entrar no detalhe agora, porque a gente ficaria a noite inteira aqui estudando isso. Mas, ao longo da história, Deus foi, aos poucos, ensinando. Aos poucos, ele foi colocando simbolicamente o que ele gostaria que a gente entendesse, até chegar num ponto que a gente está hoje, em que a gente conhece o Cristo, que a gente sabe quem é o Cristo. E sabendo quem é o Cristo, a gente sabe por que ele veio. E sabe por que ele morreu. E sabe por que é necessário que ele morra. E sabe por que é necessário que eu aceite esse sacrifício. Tá? Então, a Páscoa, ela não é coelhinho de chocolate. A Páscoa, ela vem para mostrar para a gente, em última instância, por que Cristo é necessário. Porque foi necessário que ele morresse. Tá? Então, essa simbologia, esses elementos que a gente pega ali do Antigo Testamento, trazendo para a vida de Cristo, depois, através do sacrifício dele, o sacrifício do Cordeiro, depois o sangue derramado, a gente entende por que essas coisas são necessárias e o que vai acontecer no futuro. A gente vendo isso, eu sei que no futuro, eu, tendo sido coberto pelo sangue do Cristo, eu tendo sido coberto pelo sangue do Cordeiro, quando vier o julgamento, o Espírito de Deus vai passar por cima, e esse é o significado de Páscoa, o Pesach, que é o passar por cima. Né? Então, quando Deus passar por cima, quando abrir os selos, quando vierem os cavalos, e quando vierem aquela coisa toda que a gente estudou no Apocalipse, quando aquilo tudo começar a acontecer, os cavaleiros, aquele cavaleiro que vem com a espada, o outro que vem com peste, ele vai passar por cima e vai libertar. Né? E no final, no último dia, quando vier o reino de Deus, a gente vai finalmente ser levado a morar com Deus, porque nós aceitamos o sangue. Eu acho que é isso. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender a questão da simbologia entre o Antigo Testamento e o Novo? Tranquilo? Então, agora, nos próximos dias, a gente vai comemorar, vai celebrar a Páscoa, né? Na igreja lá em Pinheiros, e todas as igrejas cristãs do mundo devem estar celebrando essa Páscoa agora. Né? Só gostaria que vocês lembrassem o verdadeiro motivo da Páscoa, né? E ensinassem as crianças, ensinassem os jovens o que é a Páscoa. Porque o que a gente vê no mundo é chocolate e coelhinho. É o que a gente vê por aí. Que é gostoso, eu gosto de chocolate, adoro chocolate. Mas chocolate você compra qualquer dia. A verdadeira simbologia, o verdadeiro significado da Páscoa é o sacrifício redentor do Cristo. É isso que significa a Páscoa. É o motivo pelo qual Jesus veio e habitou entre nós. É esse sacrifício. E esse é o significado dela.
bom? Minha câmera ficou toda bagunçada. Não sei por que perde o foco de vez em quando. Oiê. Bom, eu vou aproveitar que perdeu o foco. Eu vou encerrando a aula por aqui. A menos que alguém tenha uma dúvida no comentário. Se não, eu vou pedir para o pastor Ricardo. O pastor está por aí? Eu não estou mais vendo ele aqui. Pedir para o pastor orar. Você está aí, pastor? Estou aqui, Está aí. estou aqui. Então, ora para a gente encerrar a aula, pastor. Amém. Paizinho amado, queremos te louvar, te engrandecer, glorificar o teu nome e saber, Deus, que o Senhor deixou para nós uma festa, Deus. E naquele dia não foi tão alegre, mas hoje nós podemos nos alegrar, Pai. Podemos sentar à mesa e fazer em memória do teu Filho Jesus essa celebração, celebrando a vida, Pai, vida que nós temos em Cristo. Morte e ressurreição que trouxe vida para todos nós, todos aqueles que creem no nome de Jesus. Peço que o Senhor nos dê realmente entendimento para isso. Que o Senhor prepare cada coração para estar ali, sentado àquela mesa, participando daquele pão, daquele vinho, entendendo o que é que o Senhor quer de nós. Que nós façamos realmente parte desse corpo. E que aquele sangue é aquele que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós em termos de alegria de festejar. Que todos saibam festejar, Deus. Podermos lembrar sempre que essa festa não é do mundo, mas é tua. A festa é para o Senhor. Unicamente o propósito de lembrar do dia da tua morte e da tua ressurreição. Que o Senhor abençoe a todos quantos celebrarão essa Páscoa e que seja uma comunhão plena, perfeita e que seja bênção cada igreja e que seja para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos, guarde e proteja. Amém. E Amém. boa Páscoa. Paz do Senhor. Paz a todos. Boa noite. Ah,